sejam bem-vindos a mais um episódio do Evcast. Para você que não me conhece, eu sou a Evelyn Quintana e esse é o nosso 10º episódio. Sim, gente, o 10º episódio, estou muito feliz. E se você está aqui assistindo esse vídeo hoje, certamente já sabe quem é a nossa convidada, o tema que a gente vai falar hoje. Então, vou aproveitar para te pedir já para se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar aí com os amigos e com a família. Então, vou apresentar para vocês a minha convidada de hoje, doutora Rafaela Condé. Seja bem-vinda! Olá, gente, tudo bem? Agradecer a Evelyn a oportunidade de estar aqui, né, apresentando a minha história e a história da nossa clínica para vocês. Vai ser um prazer. Eu que estou feliz de te receber aqui, a gente conhecer um pouquinho da história, mas deixa eu apresentar melhor, né, a minha convidada de hoje. A doutora Rafaela Condé é médica otorrinolaringologista, formada pela Faculdade de Teresópolis. Ela fez sua residência médica na Santa Casa de Limeira. Empresária, né, dona da empresa Amo Vacinas Flamboyant, aqui em Campinas. É esposa do Dr. Fernando, médico oftalmologista. É mãe do Henrique, de 3 anos, e da pequena Serena, de apenas 3 meses. Que gracinha, uma bebezinha aí praticamente recém-nascida, doutora. E o cheirinho de bebê não tem igual, né? E eu acho que a maior felicidade quando a gente vira mãe é ter os filhos assim pertinho. Pertinho Então, da gente. acho que é isso que transforma a gente. É isso aí. Doutora, você é a senhora, olha eu. Tão jovem assim, você tem um sotaque diferente. Eu não falei aqui de onde você é. Eu sou de Minas. De Minas? Qual cidade? Eu nasci em Ipatinga, né? Mas meu pai trabalhava na empresa de energia de Minas, então a gente sempre mudou muito. Então eu morei muito tempo perto da Bahia, na divisa da Bahia, no Vale do Jequitinhonha. Então acho que por isso que meu sotaque é tão carregado assim que eu não perco ele. Não perde. E aí a gente já mudou de várias cidades, vários estados, né? Fazer faculdade, cursinho, residência e hoje a gente está aqui em Campinas. E quando que você veio para cá? A gente veio vão completar 3 anos. 3 anos. 3 anos. Já era casado quando veio para cá, então? Eu me formei, né? Eu fiz a residência em Limeira e o Fernando estava fazendo a residência em Goiânia. E aí a gente casou e eu me mudei para Goiânia e comecei a trabalhar lá. Ele terminou a residência, também a gente se fixou lá, né? Já tinha todos os consultórios, a clientela, tudo aquilo. E aí acabei engravidando na época da pandemia, né? A gente foi pro exterior, naquela viagem de conhecer a Disney. Só não esperava que ia voltar vir. grávida. Não, já estava grávida, tava. mas assim, eu tive uma ameaça de trabalho de parto prematuro, com 22 semanas lá nos Estados Unidos. Então, eu comecei a sangrar, né? De repente, assim. E aí, tive que correr pro hospital, ficar internada, tudo aquilo. E antes do Henrique, eu já tinha tido um aborto. Então, você vem Mais aquela toda a preparada. história na sua cabeça, né? De não saber o que vai acontecer ali naquele momento. E toda aquela angústia de cancelar o resto da viagem, internada, sem saber o que estava acontecendo. Mas, por fim, os médicos tranquilizaram e falaram que não era nada grave e que eu poderia estar voltando para o Brasil. E aí você volta apreensiva, né? Vai que acontece alguma coisa dentro do avião, aqui toda aquela angústia. E assim que a gente chegou aqui no Brasil, começou a pandemia, né? Foi final de fevereiro e março, fechou tudo por conta da pandemia. E aí eu cheguei aqui, eu continuava sangrando, internava, fazia exames, tudo normal, ninguém descobria a causa, mas eu tive que parar de trabalhar. Então eu fiquei de 22 semanas até 34 semanas sentada no sofá. Só levantava para tomar banho e comer. E aí você, médica, sua única fonte de renda é aquela, né? Você se vê ali naquela situação de não poder trabalhar, ainda mais eu que tinha uma vida super ativa, gostava de trabalhar, gosto, né, de trabalhar, então, assim, aquela carga horária puxada, trabalhava todos os períodos, sábado, e aí, de repente, bum, sua vida se transforma, e aí, junto com a pandemia também, a gente falou, epa, não dá certo, só eu e o Fernando em Goiânia, sem nenhuma rede de apoio, a família dele é daqui, a minha em Minas. E aí a gente falou, não, a gente vai ter que mudar essa rota aí que não vai dar certo.
E aí, nisso, vocês, então, vieram para Campinas nesse período, né? Aí o Henrique nasceu prematuro, precisou ficar internado na UTI, com 3 meses de vida, teve que fazer uma cirurgia de hérnia. E assim, você que é mãe, você entende, a gente fica com o coração na mão, ainda mais sendo médica, e aí você começa a pensar em todas as complicações que cada coisa pode ter, cada procedimento. E aí você fica naquele desespero, aquela angústia, e não ter ninguém para te ajudar é muito difícil, né? Porque o Fernando voltou a trabalhar quando liberaram, né, as consultas, e eu fiquei em casa sozinha com o Henrique. E aí eu não conseguia arrumar uma babá, minha funcionária não ia trabalhar, e eu não tinha nenhum familiar, ninguém para me ajudar. Então, ficava aquela situação se transformando. E o Fernando chegava em casa e às vezes ele me encontrava chorando, triste. Ele, não, isso não tá certo, você não tá bem. A gente tem que priorizar a nossa família. Por mais que a gente goste muito de Goiânia, a gente já tem os nossos pacientes, a gente vai precisar de uma outra opção. E aí a gente começou a ver para onde a gente iria, que seria melhor a readaptação profissional. E aí a gente optou para vir para Campinas. E aí a gente veio e começamos a trabalhar aqui. E aí, de repente, num podcast, o Fernando conheceu a história da doutora Carla Sarni, que é a dona do Grupo Salos, né? Que é a dona da Geolaser, da Sorridentes, aí tem a Amo Vacinas, que é a empresa mais nova deles, e uma clínica oftalmológica, que é o Olhar Certo. Aí o Fernando escutou a história dela e ele falou, não, olha aí, uma oportunidade, vamos atrás. E aí a gente estava com aquele dinheiro, e agora? Compra uma casa ou investe o dinheiro? Aí vocês optaram, então, por abrir a empresa. Aí todo mundo sonha em ter uma casa, né? Todo mundo quer casar, ter a sua casa, ainda mais com um filho pequeno, né? Aí a gente vai abrir uma empresa. E aí a gente optou e a gente foi atrás do Grupo Salos. Eles dão muita assessoria, assim, então eles fazem análise de mercado, avaliam a análise geográfica da região e dão todo o suporte. E a gente optou pela AMA em dezembro, em abril a gente já começou todo o processo. Muito rápido. Muito rápido. Aí eu falei, vamos engravidar de novo. Eu, Fernando, mas é muita mudança ao mesmo tempo. Eu falei, não, mas vai dar certo. Que coragem. Aí a gente resolveu engravidar, né? Tentar engravidar, mas estava demorando, até acho que a gente fica agoniada, né? Naquela coisa, vai parar de tomar remédio e engravidar logo, e não engravida. Aí eu falei, não, então vamos começar logo a construir a clínica e tudo. E logo que a gente começou a construção, foi em julho, a gente alugou o espaço, né, ali na José Bonifácio, e em agosto a gente começou a construir. E aí eu descobri que eu estava grávida, eu falei, nossa, e agora? Só falta ser uma gestação de alto risco, né, igual foi a do Henrique. E se eu precisar parar de trabalhar de novo, não vou poder acompanhar a obra, o Fernando trabalha em outras cidades, como que vai ficar? E aí a gente reza e fala, não, Deus vai conduzir da melhor forma possível. E aí veio a obras, várias provações, né? E a gente ficava, meu Deus, será que a gente fez a escolha errada? Será que era pra gente ter comprado a casa ao invés de investir? E aí sempre Deus vinha com direcionamento, porque assim, a gente sempre colocou muito nas mãos de Deus, sempre pedia uma direção, né? Pra gente não tomar nenhuma decisão precipitada. E graças a Deus ele abençoou e deu tudo super certo no final, apesar de todas as intercorrências. Tanto que eu falo que eu parei de trabalhar, na sexta-feira eu estava na clínica fazendo um treinamento. Eu entrei em trabalho de parto na sexta para o sábado. Ai, meu Deus. Então eu trabalhei até o último segundo. Olha só, que legal. E foi assim, uma gestação super saudável. Tinha uma alteração, uma artéria umbilical única. Eu falo que quando você é médica, parece que vai fazendo tudo assim para te testar. Mas graças a Deus não interferiu em nada na gestação e a gente conseguiu conduzir aí até os últimos dias, até a hora que a Serena quis nascer. Quis nascer, ela nasceu de quantas semanas? Ela nasceu de 38 e um dia. Num tempo super bom. Super, graças a Deus. E eu queria uma cesárea, né? E aí eu entrei em trabalho de parto na madrugada e em 3 horas ela nasceu de parto normal.
Eu falo que Deus é tão bom que ele faz as coisas tão certas, porque se eu fizesse uma cesárea, eu ia ter que ficar de repouso. E aí a clínica, eu tive que trocar funcionário, então tive que fazer novas entrevistas. Com 3 dias que eu estava em casa, já estava lá na frente do computador trabalhando e a minha mãe me ajudando em casa. Você não está fazendo o seu resguardo, você tem que se cuidar. E eu falo, mãe, mas eu tenho que fazer isso. Vida de empresária como ela é, vida de mãe, né? Mãe empresária ao Se eu mesmo não tempo. fizer, quem vai fazer? E aí, assim, eu falo que Deus, ele é tão perfeito que ele faz as coisas sempre da melhor forma possível, né? Ai, que legal. E assim, nossa, foi tudo muito rápido, né? Decidiu. E como assim? Por que a empresa de vacinas do grupo? Sendo que seu marido é oftalmologista, tem no grupo uma empresa, né, de oftalmologia, e por que a empresa de vacinas? Eu acho que foi mais também por conta da questão familiar, porque a Olhar Certo já tem uma unidade em Campinas. Então, quando a gente foi ver, a localização que poderia ser não era uma localização que ficava de fácil acesso para a gente. Então, seria mais fácil a gente abrir uma em Indaiatuba. Só que pensando na logística, a gente ia ter que se mudar para Indaiatuba. E graças a Deus, eu tenho uma anja na minha vida, que é a Lúcia, a pessoa que cuida dos meus filhos. E assim, ela dá todo o carinho, todo o amor, paciência, cuida deles assim, de uma forma sem igual. E a gente optou, falou assim, se a gente se mudar, a gente vai perder a Lúcia. Era uma coisa que a gente não queria perder, porque a gente sabe O quão difícil é encontrar alguém assim de confiança. o quão difícil, assim, o quão especial ela é. Não só pra gente, pros nossos filhos, sabe? O amor, o carinho que o Henrique e até a Serena também, né, já reconhece. Então, a gente optou por não ir para Indaiatuba por conta disso, porque a gente não queria realmente perder ela, que é uma pessoa que eu falo que é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna. Então, assim, é a pessoa que me ajuda pra caramba. Mesmo tendo a rede de apoio, acaba que é ela que me dá o maior apoio, né? Então, ela sempre vem, sempre me ajuda, nada disso. E aí a gente falou, não, então não vai dar. E aí a gente já tinha ido em Indaiatuba, olhado lugar para alugar, tudo, porque realmente a gente ia abrir a clínica oftalmológica, né? Por ser mais perto da nossa área, mais comodidade para o Fernando, tudo isso. E aí a gente falou, não, então vamos esperar um pouco, vamos pensar melhor. E aí logo em seguida, isso foi em outubro, em dezembro, o grupo lançou a Amo Vacinas. E aí teve a oportunidade da unidade ser em Campinas. Então a gente falou, não, então acho que agora é a hora. Em Campinas tem mais duas, de uma. Tem duas, isso. né? Tem a do Cambuí e a nossa. A do Cambuí inaugurou 3 meses antes da gente. Depois, foi bem pertinho, assim. E eu acho que também, não sei você, na época da pandemia, com os filhos, como que foi a vacinação, mas o do Henrique, e o pessoal ia em casa, né? Porque tinha as empresas que faziam domiciliar. Porque não podia estar saindo de casa, tudo aquilo, ele era prematuro, então você fica ainda mais neurótica, né? Com medo de alguma doença e tudo aquilo. E sempre foi aquela coisa, ia, vacinava, deixava ele chorando e ia embora. Então, a proposta do Grupo AMA, ela é bem diferente. Então, e quando você vai levar o seu filho numa clínica de vacina, geralmente é aquela clínica toda branca, aquela sala de vacina pequenininha, né? Toda branca também. A enfermeira vem, aplica a vacina, a mãe já está estressada pensando nas reações que o bebê vai ter, que o bebê vai ficar choroso, que ele vai ficar irritado. Às vezes ela está insegura quanto à vacinação, porque ela não entende o que aquela vacina vai proteger, né? O que o filho dela, se não tomar aquela vacina, o que ele vai estar exposto. Então tem toda essa insegurança não só da mãe, mas da família às vezes toda. E o espaço, ele é todo voltado para isso, para diminuir essa atenção do momento de dor, né? Então, a criança, ela chega lá, o bebê às vezes não entende, mas os pais, quando chegam e vê aquele ambiente, eles já sabem que eles vão ser tratados de uma maneira diferente, né? Sim. Então, essa é a nossa proposta, é trazer o acolhimento para a mãe, para o pai, a gente senta, conversa, explica. Então, a gente tem 2 profissionais muito capacitadas. O grupo, ele dá treinamento mensalmente, a cada 15 dias. Então, tem as lives para treinamento da equipe profissional. A gente tem todo o suporte técnico-científico. Então, tem um grupo de WhatsApp com todas as unidades do Brasil. Já são 34 unidades implantadas.
já tem 70 unidades vendidas. Então, assim, é um grupo que aí em 1 ano e meio ele cresceu muito rápido, né? Então, por toda a história que tem do Grupo Salos, mas também pela história da Vacinas, que foram A criadas. proposta, né, que foi criada. Que foi criada por duas irmãs do Nordeste, que é bem legal também. E aí a gente tem todo esse suporte, então às vezes o bebê ele vai apresentar uma reação inesperada, incomum. A gente tem uma enfermeira técnico-científica que ela é especialista em vacinologia, ela faz o que a gente chama de consulta de farmacovigilância. Então, às vezes a mãe está apreensiva porque teve uma resposta mais rara da vacina. A gente marca uma consulta e ela tem todo esse acompanhamento. Então, não é só da vacina, é do pós-vacina, né? De Que é lembrar tão a mãe. importante, né? Eu lembro que quando eu dei a vacina nos meus filhos, nos gêmeos, né, de rotavírus. Até vou entrar nesse assunto com você mais pro final. A rotavírus, assim, se não é orientada, ela tem uma reação. E um dos meus filhos teve a reação da vacina. E assim, eu até questionei depois na clínica onde eu dei a vacina, porque eu falei assim, gente, vocês não me orientaram nada do que poderia ser, porque alguns dias depois saiu sangue nas fezes de um dos bebês, no outro não saiu. Procurei um pediatra, que não, na época eu estava em outra cidade, falou que ele tinha alergia à proteína do leite de vaca, quando na verdade eu fui descobrir depois que era só uma reação alérgica à vacina. Eu É falo uma assim, reação que pode acontecer. e assim, acontece, não é grave, mas pode acontecer, mas assusta uma mãe principalmente eu, que era uma mãe de primeira viagem. De gêmeos. Que recebeu de gêmeos ainda. Um tem e o outro não tem. Aí você fica ali preocupada, aí vem um diagnóstico equivocado de um pediatra, e aí você começa a tratar uma outra coisa que não tem nada a ver, e às vezes por falta de uma simples orientação na hora de dar vacina, né? Com certeza. Porque pensa, se tivesse avisado lá, pode dar essa... Que aí eu questionei a clínica, falei, a moça virou e falou assim, pode dar essa reação, mas não em todas as crianças. Eu falei assim, eu sei que não, porque um teve e o outro não, né? Mas de qualquer forma, tem que ser orientado, né? E eu questionei isso na época, eu falei assim, tá vendo? Se tivessem falado, eu não teria ficado preocupada, não teria procurado um pediatra, não teria tratado errado. E todo o estresse que gera, né? Nossa, nem me fale. E você falar que a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, não muda só a criança. Se você está em aleitamento, a mãe também tem que mudar toda a sua dieta. Então, assim, é bem complicado. E às vezes a mãe tá ali no momento, você até fala das possíveis reações, mas ela não consegue capturar, porque ela tá preocupada com o bebê, que vai chorar, que vai doer. E aí a gente sempre tem um cuidado de mandar, logo que a criança sai da nossa unidade, a gente manda, olha, as possíveis reações das vacinas aplicadas hoje são tais, 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 tais. Então a mãe tem ali com ela. Se por um acaso o bebê ele vai apresentar no final de semana, que no domingo a gente não abre, né? Ou então de noite, alguma reação, ela vai pegar aquela mensagem e ela vai poder ler e ter um direcionamento, né? Uhum. E eu acho que esse suporte, ele é muito importante. Nossa, e são coisas, né? E são coisas que a gente só dá valor quando acontece, né? Exatamente, porque a gente acha que é só dar uma vacina, vai ter uma febrinha normal, mas pode ter outras coisas que se não forem orientadas, as mães aí vão ficar, né? Com certeza. Maluquinhas. Hoje vocês têm quantos funcionários lá? Hoje a gente tem duas, né? A Evelyn, que é a técnica de enfermagem, e a Gabriela, que é a enfermeira. Entendi. E aí, eu e o Fernando, eu consigo estar indo na clínica todo dia, então eu, pelo menos um pouquinho, eu fico lá, ver como que as meninas estão trabalhando, né? Ajudo elas com algumas coisas, algumas pendências. E aí, quando tava com troca de funcionária, eu mesmo ficava lá, aplicava as vacinas, ia pro extramuro com a Gabi. Então, assim, é uma coisa que a gente se doa, né? E a gente percebe que se a gente não tá ali presente, as coisas elas não andam da mesma forma, porque eu acho que tudo que você faz tem que colocar a sua essência naquilo, né? Então, uma coisa que a gente prioriza e a gente preza muito é o carinho e o cuidado com o cliente, com o paciente. Então, eu sou uma pessoa muito transparente, sempre fui como médica. Eu gosto de dar as orientações bem claras para as pessoas não ficarem perdidas, porque eu acho que a pior coisa que tem é você entrar numa clínica ou em uma consulta médica e às vezes a pessoa ela não te dá aquela atenção e você sai de lá mais perdida do que entrou, né? Então,
Vamos falar então do espaço lúdico que é lá também, né? Porque eu vou deixar o Instagram aqui da Amo Vacinas Flamboyant. Quem olhar lá o Instagram vai ver que tem uns brinquedos lá, né, para criança, para deixar um ambiente bem, assim, vamos dizer assim, atrativo, né? Para a Sim. criança se sentir super bem lá no E olha que ambiente, é né? para os pais também, viu? Porque quando o pai leva um bebezinho, o pai Enche os ele fica olhos, sem tão cantar. encantado com aquilo, ele fica, tira foto, manda foto no grupo da família, já mandou, e é muito legal ver isso, né? E Uhum, ter esse reconhecimento, porque eu acho que não adianta ser só um lugar bonito se você não tem uma equipe, um preparo, um preparado. suporte, tudo, toda a parte científica, né? Voltada. Então a gente tem brinquedos, tem piscina de bolinha, tem um cupcake, tem brinquedos para bebês, tem chocalho, pintar, a gente faz pipoca, café para os pais. Então, assim, é todo, igual eu falei, todo um acolhimento mesmo. Então a Uhum, gente quer transformar aquele momento para a criança não falar assim, eu quero ir lá tomar vacina. Não, ela vai virar pai para a mãe e falar, eu quero ir lá para eu brincar. E é isso que acontece. A gente recebe várias mensagens falando, a minha filha quer voltar aí para tomar vacina, que não sei o quê. E aí, depois da vacina, eles ganham certificado de coragem, eles ganham um gelinho, ganham sempre um brinde. Então, por mais que ali na sala tenha doído, ele tenha ficado chateado, quando ele sai de lá, ele já tem outra perspectiva. E uhum. é isso que a gente trabalha, ele não ter a pressa de ir embora, não correr. Então, às vezes, o pai já tá, vamos, e a criança tá lá brincando, que não quer ir embora de jeito nenhum. Uhum. E hoje, como que você está conciliando, assim, esse trabalho com a maternidade? Tá indo tudo bem? Agora tem a babá para cuidar lá, né? Da Serena, o outro filhinho já vai para a escola. Tá indo bem, assim, tá se adaptando ou sente falta daquela rotina de consultório, de atendimento? Eu acho que a gente tenta fazer de tudo um pouco, né? Mas assim, não é fácil você empreender nessas condições, estando grávida, depois no puerpério e agora também a Serena bebezinha em casa. Então o Henrique ele vai para a escolinha à tarde, né? Igual hoje de manhã eu tava em casa trabalhando em casa. Aí ele não quis sair para passear com a babá, ele quer ficar em casa comigo, ele quer aproveitar o momento que eu tô em casa também. Aí eu combino com ele, filho, então tá, então você vai ficar, mas enquanto a mamãe estiver trabalhando, você brinca aqui sozinho, depois a gente brinca juntos. E assim, ele super entende esse momento, a gente leva ele pra clínica, ele ajuda, ele água as plantas, ele vai, brinca e fala, eu quero tomar vacina. E se depender dele todo dia, ele vai lá na clínica e toma vacina e sem chorar. E a Serena, a gente que eu tô em aleitamento materno exclusivo, né? Mas eu sempre fiz rotina com ela. Então as mamadas são de 3 em 3 horas e eu sempre me programo para poder sair de casa naqueles horários. E quando eu vou estar fora, é sempre ter um leitinho lá armazenado, a Lúcia consegue dar para ela, mas é desafiador. Agora, aos poucos, a gente está voltando também à rotina de consultório. Então, quando o Henrique vai para a escola, é mais fácil, porque aí é só a Serena, a Lúcia consegue ficar com ela mais tranquila, né? Agora, de manhã, quando são os dois, eu fico mais em casa para poder dar esse suporte, para estar presente para os dois também, né? Porque Uhum. a gente sabe que é um momento que passa tão rápido e a gente gosta muito de ser presente, de estar com eles, brincando, conversando. Então, a gente tenta um pouquinho de De cada cada coisa. coisa. Tá certo. Ai, e a criança, às vezes, né, pede, né, mais atenção da gente, né, dos pais. É, Vamos entrar, então, já que a gente puxou o gancho da Serena bebezinha, vamos entrar para falar um pouquinho de vacinas da Vamos. idade dela. Lá na clínica hoje, vocês trabalham com todos os tipos de vacinas, tanto para crianças quanto para adultos. Vacinas em geral, é isso? Todas, a gente aborda todo o calendário segundo a Sociedade Brasileira de Imunização, né? Que é diferente da que o SUS preconiza. Então, a Uhum, gente tem todas as vacinas de 2 meses até os idosos. Então, uhum, qualquer vacina que precisar vai encontrar lá, sem precisar estar reservando com antecedência, nada disso. uhum. Tem gestantes assim que normalmente tomam algumas vacinas, algumas são contraindicadas, mas nem todos como que eu falo, os médicos Obstetras. obstetras indicam algumas vacinas.
Lá vocês costumam dar alguma vacina quando só uma gestante procura ou só mediante a prescrição do obstetra? A gestante ela pode tomar 3 vacinas, que são a DTPA, né, que é a difteria, tétano e coqueluche, principalmente por conta da coqueluche, que se o bebê ele é acometido pela coqueluche, até os 2 anos de vida ele tem um risco muito grande de vir a óbito. Então, essa é uma vacina. A da gripe, a influenza, né, e a da hepatite B. A DTPA, ela pode ser feita em qualquer gestante, sem prescrição médica, a partir de 20 semanas. Então, completou 20 semanas, já pode procurar a clínica e pode tomar a vacina sem precisar dessa prescrição médica. A da gripe, ela pode tomar em qualquer fase da gestação. Não tem uma semana que ela pode iniciar daquela semana em diante. Então, descobri que estou grávida, posso tomar a vacina da gripe, não tem problema. A única vacina que precisa da prescrição médica é da hepatite B. Então, a gente, quando está grávida, a gente faz aquela sorologia, né, para ver se tem ou não os anticorpos contra a hepatite B. E aí, se a gestante ela não tiver, aí o médico precisa prescrever e aí ela vai na unidade e toma com a prescrição. Entendi. Agora são essas 3 as vacinas. O que muitos obstetras não fazem é orientar ao resto da família, né? Então, o pai, a babá, o avô, a avó, todo mundo que vai ter contato com o bebê, ele precisa estar imunizado contra a coqueluche. Então, é muito importante toda essa família que está ali na expectativa do bebê nascer, tomar DTPA. Eu falo isso porque eu sou médica e nas minhas 2 gestações, nenhuma das minhas obstetras orientaram isso. Então, eu também, isso que eu ia comentar, eu não me lembro de ter tomado vacina. Pode ser que ela tenha me dado, me orientado, mas eu não lembro de vacina na minha época de gestação. porque assim, a vacina ela é o quê? Ela é a proteção que você vai dar para o seu filho. O bebê ele toma a BCG e a hepatite B quando nasce, e aí ele só vai iniciar o calendário vacinal com 2 meses, a coqueluche no caso, né? E aí ele vai completar o esquema vacinal com 6 meses. Então ele só vai estar protegido a partir do 6º mês de vida. Então por isso que essas vacinas elas devem ser feitas não só na gestante, mas também em todos os que vão ter contato próximo com o bebê, porque é uma doença muito grave, né? E porque é aquela tosse que o bebê não consegue respirar, então ele acaba entrando numa parada respiratória. E, assim, tem casos que os bebês vão a óbito. Nossa. Então vamos falar aqui quais são as principais vacinas até 1 ano de idade, né? E citando também as de meningite, que é super importante dar, e das coberturas que tem na rede particular, que são mais completas, né? Sim. Então, assim, com 2 meses, igual eu falei, ao nascer a BCG e a hepatite B. A BCG, atualmente, ela só tem sido aplicada nos postos de saúde, por conta da fabricação mesmo da vacina, que o fornecedor ele não tem para vender para a rede privada. Então, como é uma vacina super importante no Brasil, a comercialização dela é só para o SUS. Então, depois, se houver um aumento da produção, aí que eles começam a repassar para as clínicas privadas. Então, o bebê ele vai nascer e vai tomar a BCG no postinho de saúde e geralmente a hepatite B quando nasce. Alguns bebês eles não tomam a hepatite B ao nascer. E aí a gente vai complementar essas 3 doses de hepatite B dele, ao invés de ser ao nascer com 2 e 6 meses, ele vai perder a dose ao nascimento, né? E aí ele vai fazer a hepatite B junto da hexavalente, que é uma vacina que é feita aos 2, 4 e 6 meses, que são 3 doses da hepatite B. As diferenças que a gente tem do cartão vacinal do SUS para do particular, aos 2 meses é a rotavírus, né? Que no SUS é só protege contra um sorotipo de rotavirose e a da rede privada protege contra 5 sorotipos. Então, ela vai dar prevenção, diminuindo o risco de diarreia, de vômitos, que podem levar a uma desidratação, que também é uma causa de internação, né? Que o bebê, ele tem como a gente fala, uma reserva corporal menor do que a do adulto. Então, às vezes, uma desidratação nele vai ser muito mais grave do que uma desidratação do adulto, né? A da pneumonia, né, que no SUS ela é feita a pneumo 10, que protege contra 10 sorotipos de pneumococo, e a nossa protege contra 13 sorotipos, principalmente a pneumonia necrosante, né, que é uma pneumonia super grave, e é uma
vacina que ela, além de proteger pneumonia, ela protege contra sinusite, contra otite, contra meningite, contra sepse. Então, a gente às vezes acha que uma vacina vai proteger só contra uma doença, e na verdade não é, ela protege contra várias doenças que o bebê possa vir a apresentar. Essas são as de 2 meses que a gente tem maior diferença. As vacinas do posto, elas são feitas geralmente pela bactéria inteira que a gente fala, né? Que é a hexavalente celular. Então, ela é feita com pedaços da bactéria. Por isso que, às vezes, o bebê ele apresenta mais reação do que quando ele toma no privado. Porque no privado é a hexavalente acelular. Então, ela não é feita com os pedaços inteiros da bactéria. Então, isso diminui a resposta de reações adversas do bebê. Interessante. E no SUS também as vacinas elas são multidoses. Então é um frasco que o profissional às vezes ele vai lá, vai aspirar e vai injetar no bebê. E a nossa é monodose. Então é cada vacina embalada individualmente. Então aquela vacina ali é só para aquele bebê. Então isso também diminui o risco de uma superdosagem, né? Às vezes o profissional tá ali na pressa e acaba aspirando uma quantidade maior da vacina. Então isso também é um risco que a gente tem de diferença. Aos 3 meses da meningite, né, no posto de saúde só tem a meningo-C, que é a proteção só contra um sorotipo da doença meningocócica, e a nossa a gente tem a meningo-B e a ACWY. E essa ACWY é uma vacinação, então ela vai ficar protegida contra 5 sorotipos através de 2 vacinas. Entendi. E aí essas vacinas elas são repetidas, né? As de 2 meses a gente repete aos 4 e aos 6 meses, e as da meningite, que são de 3 meses, a gente repete aos 3 e 5 meses. Com 6 meses de vida, o bebê ele também já vai fazer a tríplice viral, né? Que é sarampo, cachumba e rubéola. Hoje, no estado de São Paulo, a gente tá com um surto de sarampo, né? Então, a gente faz essa dose 0 aos 6 meses. E a gente também já inicia o esquema da gripe. Às vezes também o que muita mãe não sabe é que a primeira vez que a pessoa vai se vacinar contra a gripe, ela precisa tomar 2 doses da vacina da gripe. Então, às vezes a gente pega vários cartões de vacina dos bebês que o bebê só tomou uma dose da vacina da gripe. E essa a gente chama de vacinação. Que E qual que é o intervalo, assim, dessas 2 doses? Já é de uma vez? São 30 dias. Então, ele faz aos 6 e aos 7 meses. Então, essa dose, a gente fala de reforço, ela tem que ser feita com a mesma vacina. Por exemplo, se ele tomou só a vacina da gripe esse ano, e aí ano que vem ele vai tomar, no ano que vem ele precisa tomar as 2 doses, porque senão ele não vai estar com essa resposta imunológica adequada. Isso aí é para criança de 6 meses até 9 anos de vida. Então, nesse intervalo, a criança tem que ter tomado 2 doses da gripe do mesmo ano, pelo menos uma vez. Isso vocês orientam lá na clínica de vocês, né? Porque eu acho que pediatra não fala nada. Olha a nossa carteirinha lá, os meus meninos mesmo tomaram uma só. Pois é. E olha, assim, eu sou médica, né, gente? E eu não sabia de vacina. E é o que a gente sempre fala e escuta no grupo, gente. A nossa formação aqui, a gente é consultora de vacina. Então, a gente tem que saber de vacina. Porque, às vezes, o médico, ele vai vir e ele vai vir com uma prescrição errada ou com uma orientação errada. E a gente não vai seguir isso, porque a gente tem um conhecimento maior, né? Igual outro dia mesmo estava lá na clínica e aí chegou uma mãezinha que já tinha feito uma dose da meningite e queria vacinar os filhos dela. E o intervalo tem que ser no mínimo de 2 meses. E aí a pediatra orientou que esse intervalo poderia ser de 6 semanas e mandou ela ir na clínica se vacinar. Eu falei, não, gente, está em bula, o mínimo são de 2 meses, então a gente não vai realizar a vacina. Porque, assim, é muito fácil você só fazer o que o paciente quer ou só fazer o que o médico orienta e para vender a vacina, né? Eu falei, seria muito mais fácil o quê? Eu ter vendido a vacina para ela e pronto, né? O médico orientou. Eu falei, não, gente, a gente vai fazer o certo. Então, vocês orientam ela, que ainda não deu o prazo, que se ela quiser, a partir da semana que vem a gente pode fazer, mas que hoje a gente não vai fazer. Então, eu acho que muito mais a nossa função e a nossa formação está sendo de orientar as pessoas, sabe? De dar um suporte
de abrir esse horizonte mesmo e entender que a vacina não é só para criança, porque o que a gente percebe muito é quando a gente pergunta, e o seu calendário vacinal, mãezinha? Não, tá em dia, tá em dia, tá em dia. Elas ficam com medo de responder pensando no preço da Da vacina. vacina. Mas ela não pensa que aquilo ali é uma saúde, é uma proteção para ela, que às vezes ela vai precisar se ausentar do trabalho ou se ausentar da vida materna, às vezes por ficar internada por conta de uma pneumonia, ou pega um herpes zoster, né, que hoje em dia cresceu muito em decorrência do Covid. E às vezes a pessoa ela coloca aquilo ali na ponta do lápis só pensando no financeiro, mas não pensa que você compra uma roupa nova que custa o mesmo valor de uma vacina, que você prepara uma primeira festa de um ano do seu filho, né? Às vezes a gente faz muito além do que Gasta a muito gente mais pode, né? E não prioriza a a saúde. saúde deles. Então, assim, a gente tem tentado trabalhar isso também, essa Uhum. conscientização que a vacina não é só para criança, que tem vacina para todas as idades. Sim, e falando em conscientização, a gente sabe que sempre tem um pai que é contra a vacina nos filhos. Qual que é a sua posição em relação a isso? De que forma que você acha que a gente poderia trabalhar essa conscientização nos pais, né? Porque assim, tem casos que, não sei se você já presenciou alguém que evitou de dar vacina no filho e ali teve alguma consequência, alguma paralisia, alguma doença que acarretou. Você já presenciou alguma coisa do tipo? A gente tem pouco tempo de clínica, né? A gente inaugurou em março, agora a gente está em julho, a gente completou 4 meses. Os pacientes que procuram a gente são pacientes que eles vêm atrás da vacina mesmo, mas igual a gente roda campanha no Facebook, aí sempre tem aquelas mensagens das pessoas que são anti-vacinas, né? Ai, não dê essa vacina no seu filho, ele vai morrer. Mas o que a gente tem que trazer são os dados de proteção. Então, se o seu bebê ele não tomar essa vacina, ele vai ter esse risco de meningite, é uma doença super grave. Se o bebê ele não morre nas primeiras 24 a 48 horas, porque é uma doença muito difícil de ser diagnosticada. Geralmente, quando diagnostica, o bebê ele já está num estado muito avançado da doença. Então, assim, é uma doença que quando ela não leva ao óbito, ela vai causar sequelas graves, né? Então, o bebê ele pode ficar surdo, ele pode sofrer amputações. Então, a gente tenta mostrar todas essas consequências para o pai e a gente tenta também dados, né? Por exemplo, a meningite hoje em dia em Campinas, ela aumentou em 113%. Nossa. Então, pensa, você não vacinar o seu filho contra uma meningite e expor ele a um risco de uma doença que poderia salvar a vida dele ou prevenir uma sequela grave. Então, acho que a gente sempre tem que se basear nesses dados, né, de surtos das doenças e também das complicações, mostrar para o pai o quão grave é aquilo. Então, igual a vacina da gripe, as pessoas falam, ah, não vou tomar, é só gripe. Gente, a gente tem caso de amputação por conta de uma influenza. E não é só a influenza, às vezes o paciente ele vai internar por uma influenza e vai pegar uma pneumonia. A gente brinca, né? O idoso, ele geralmente vai a óbito por duas coisas, ou por pneumonia ou por queda. Uma delas é evitável. Você vai deixar de tomar uma vacina que é uma dose única, que vai te proteger contra uma internação, contra um gasto desnecessário com antibiótico, que às vezes estão cada vez mais caros, Mais né? caros. Então, assim, às vezes um antibiótico que você vai tomar é o preço que você pagaria naquela vacina. Uhum. Essa da influenza aí, eu trabalhava numa empresa um tempo atrás, que todo ano eles iam lá dar vacina nos funcionários. E sempre tinha aquele funcionário que não queria tomar, porque falava assim, ai, toda vez que eu tomo aí que eu fico gripado mesmo. Então não tomava e não tinha o que colocasse na cabeça da pessoa para tomar. Eu nunca me opus à vacina, eu acho que eu sou, assim, acho não, eu sou super a favor de todas as vacinas. E eu acho importante, a gente não tem que fugir, né? Tá aí para salvar Ajudar, vidas, né? para ajudar a gente. Queria te perguntar sobre a questão da rotavírus, né? Eu comentei com você sobre a reação que teve no meu filho, mas conversando na época com uma colega, ela disse que a pediatra dela não recomendava dar essa vacina. O que que você acha desses médicos, assim, que não recomendam dar, por exemplo, a rotavírus? Você acha que não deve mesmo? Por qual motivo você acha que eles não recomendam? O que que tem nessa vacina?
Eu acho assim que todas as vacinas, ela igual agora a gente tem a vacina nova da dengue. Então, às vezes eu vou visitar os pediatras e eles falam, ai, mas essa aí eu não vou indicar por agora. Porque eu acho que eles querem fazer um teste, né? Então, eles ficam naquela fase de teste, de esperar, ver o que que vai acontecer, se vai dar alguma reação grave. Então, eu acho que como a rotavírus foi uma vacina bem polêmica na época, pelo risco de invaginação intestinal, às vezes do paciente apresentar, igual o seu filho teve, né, de sangramento nas fezes. Então, sempre foi uma vacina, assim, com muitos mitos em torno dela, né? Um deles era aquele que quando o bebê tomava a vacina da rotavírus, você tinha que ter cuidado ao manipular as fezes do bebê, porque senão você poderia contrair a rotavírus. Então, eu acho que muito disso também da prescrição médica, ela vai dessa experiência, desse período que eles ficam assim nessa fase de teste para ver quais são as reações, possíveis reações dessas vacinas. Hoje em dia, assim, a maior contraindicação da vacina da rotavirose é alguma malformação intestinal, do aparelho gastrointestinal. Então, se o paciente ele nasce com alguma malformação, por mais que ele passe por uma cirurgia e faça essa correção, ele está contraindicado a tomar essa vacina. A questão do sangue nas fezes é, assim, uma questão polêmica ainda. O que a gente orienta? A gente orienta a mãe a conversar mesmo com o pediatra e ver o que ela acha melhor. Se ela acha melhor a gente suspender as próximas doses ou se a gente pode continuar com as doses subsequentes. Então, por conta disso, né? Pela mãe, às vezes, ela se sentir mais segura com a orientação médica. Entendi. A gente sabe também que no pós-Covid, muitas pessoas ficaram com receio das vacinas em geral, né? Com medo de poder causar algum outro problema, alguma outra infecção, algum dano colateral futuro aí, né? Vocês, assim, nesse pouco tempo que vocês têm de clínica, alguém alguma vez chegou a comentar que não gostaria, vai dar vacina, mas não gostaria de dar por conta de o pós-Covid, principalmente nos adultos, né? Não vamos falar das crianças, porque, né, os adultos aqui já têm aí as 3 doses e tudo mais. Alguma vez já presenciou Se eu alguma falar coisa? que a minha mãe... Não tomou? Não. Não, a minha mãe, ela tomou a vacina da gripe, ela tava lá em casa, né? Eu falei, mãe, você vai tomar a vacina da gripe? Ela, não, mas eu já tomei. Eu falei, não, mãe, mas vai tomar essa, porque ela tinha tomado a do SUS antes de vir pra cá, antes de eu ter a Serena, né? Porque era a que tava disponível lá na cidade que ela mora. E aí ela veio pra cá, eu falei, não, mas vai tomar a nossa, que a cobertura é maior, né? Que a gripe do SUS, ela protege contra 3 sorotipos e a gripe da privada, ela protege contra 4 sorotipos. Ela, ai, minha filha, mas se eu tomar isso, eu não vou ter problema de coração. Já fica Então, toda assim, preocupada. então, você vê que tem todo esse medo mesmo da população. Minha mãe, eu médica, dentro de casa, e ela com essa preocupação. Tem alguns pais que falam, olha, eu não vou dar essa vacina, porque o pediatra falou, principalmente a da gripe, que a gente vê, assim, alguns pediatras, eles não indicam a vacina da gripe para os bebês. Assim, o motivo eu não sei, mas eu, como mãe, eu dou. Se está preconizado no calendário da Sociedade Brasileira de Imunização, se é prescrito em bula que a partir daquela idade a vacina pode ser administrada, e eu sabendo que os riscos dela não tomar a vacina são muito maiores do que o que ela tomar, mas eu acho que é uma decisão bem individual, né? Entendi. No caso, sua mãe tinha tomado uma na rede pública e você deu a da rede particular. Isso pode também. Isso pode, e você lembra o intervalo dela? Assim, Aí a gente tem que precisa esperar 30 30 dias. dias. A vacina não quer demais. Nunca é demais. Então... E fora que, assim, às vezes a gente pega mãe que vacinou no SUS os filhos, né? E aí quer complementar o calendário vacinal. Então, a gente sempre avalia qual a idade da criança e a gente tem sempre um plano que a gente chama plano programado de vacinação. Então, a criança, ela se vacinou no SUS e aí a mãe agora quer complementar as vacinas com a gente. Então, a gente coloca ali na caderneta, analisa a caderneta, vê o nosso plano e vai sempre orientar de acordo com o que a Sociedade Brasileira de Imunização ela recomenda. Então se uma criança, por exemplo, tomou uma lá que tem uma cobertura menor, se der um intervalo de 30 dias, ela pode tomar mais completa depois, não tem problema. Não tem problema. Ah, legal. Acho que isso é importante. Doutora, fiz umas perguntinhas lá na caixinha de perguntas do Instagram e vieram umas perguntinhas, né? Algumas a gente já até respondeu, mas vamos ler aqui Vamos lá. É coisa simples, eu acho que é super bem de boa.
A criança deve estar em jejum para tomar vacina? Não, gente. Não precisa. Tadinha, ela já vai receber uma picadinha, por mais que seja uma picadinha do amor, igual a gente faz na alma, ela não precisa estar em jejum. Tem algum horário específico para tomar vacina? Não, não tem nenhum horário específico. Eu sempre gostei de dar as vacinas dos meus filhos de manhã, porque eu sempre falava, às vezes eles vão ficar mais irritados, vão apresentar febre. Então é melhor você conduzir esse bebê durante o dia, né? Do que às vezes você deixa para dar a vacina no final do dia e ele vai vir a apresentar febre na madrugada. Então, eu, por opção, prefiro de manhã, mas Eu qualquer acho que é horário. mais indicado mesmo. Eu acho que eu também faria isso. Uma pergunta assim, agora minha. Sempre que a gente é orientado já, por exemplo, pode ter reação à vacina, uma febre, tal vacina pode dar febre. Saindo da vacina, né? Após tomar, já pode dar algum remedinho de febre ou espera apresentar ou já posso dar? É a única vacina assim que a gente orienta a fazer o Tilenol 30 minutos antes é a Meningo B, porque é a única que vem em bula com essa orientação de dar o analgésico 30 minutos antes da criança tomar a vacina. As outras vacinas, como são vacinas que geralmente a criança ela não vai vir apresentar febre, às vezes ela fica ali com 37, 37,2, que é a temperatura normal. E então assim a gente não orienta, a não ser que ela apresente a febre. Aí você pode medicar conforme a orientação médica, mas não tem essa necessidade de já sair da clínica e dar o analgésico para a criança, não. E hoje a gente tem as compressas, né? A gente tem na Vacinas, a gente tem a compressa mágica, que a gente chama, que é uma compressinha que ela vem tipo um gelzinho e ela tem efeito sobre a febre. Então, ela faz o efeito local de analgesia da região onde foi aplicada e ela protege contra o bebê apresentar a febre. Então, assim, às vezes não é uma medida medicamentosa, mas que já vai trazer alívio, né, para o bebê e também tranquiliza a mãe. Ah, que legal. Você falou aí da temperatura normal, 37, normal pra gente, pros médicos, né? Pra mim é normal. Menos pra escola, né? Porque a criança tá lá com 37 já tá ligando lá, ó, vem buscar, que a criança, pelo menos na escola dos meus filhos, já manda buscar porque tá com 37,5. 37,8, gente, só acima disso. Ai. Onde é mais comum dar a vacina? Na coxa ou no braço? Isso depende da idade. Da idade? Na clínica, até os 3 anos, as vacinas elas são feitas no vasto lateral da coxa, né? Que é na perninha do bebê, que é a região onde tem mais músculo. Então, às vezes, é um bebê mais magrinho, né? Então, vai ter o braço muito fininho. Então, a chance de você encostar, chegar com a agulha e encostar no osso até dela. Que idade? Até os 3 anos. E aí, depois dos 3 anos, a gente faz no braço. Tá. Acho que com 2 anos meus meninos já tomaram no braço. Isso aí depende da clínica. Lá a gente prioriza Só até os 3. Entendi. A influenza mesmo, eles tomaram no ano passado, no braço. Bracinho. Então vai ter que levar lá pra tomar a segunda dose. Eles não tomaram. Eu já tô confessando aqui que esse ano eles não tomaram a vacina. Duas, então. Eles estão em atraso na vacina. Como evitar que a criança sinta medo? Acho que lá na sua clínica vai ser mais fácil, né? Eu acho assim, que todo esse preparo que a gente faz, sabe? Porque a criança, ela chega, ela já vê aqueles brinquedos, ela abre a porta, ela vai correndo. E é muito engraçado que quando o pai, às vezes, ele tem 2 filhos e só um vai se vacinar, o outro fica assim, eu também quero tomar vacina, porque depois da vacina tem o brinde, tem o certificado de coragem. Ele quer também. Então tem muito isso. Então eles já chegam, já vão direto, ficam lá brincando enquanto o pai tá ali fazendo o cadastro, o pagamento, né? E depois que toma a vacina, volta para brincar e o pai e a mãe vão embora. E as crianças ficam lá, não querem ir embora. Que gostoso. A satisfação, né, de vocês, principalmente, né? É muito bom. E aí, quando a gente está na clínica, os pais chegam, vocês são os proprietários, parabéns, nossa, que é muito bom. Então, assim, a gente tem tido um feedback muito positivo. E isso eu acho que enche o nosso coração de gratidão, né, por estar fazendo a coisa certa e por ter também profissionais ao nosso lado, trabalhando e andando no mesmo passo que a gente. Porque se fosse só nós dois, a gente não ia dar conta, né? Então, acho que tudo é trabalho em equipe. Verdade. Doutora, quais as vacinas podem causar mais reações?
Ai, acho que é da meningite, principalmente a meningo B. É a vacina assim que a gente percebe que como reação ela pode apresentar aquela perninha que fica super inchada, vermelha ao redor do local da vacinação, né? Então, às vezes ali depois de umas 72 horas ainda o bebê apresenta aquela reação, por ser uma vacina muito dolorida que acaba causando uma reação local mais inflamatória. E às vezes também essas manchas elas podem espalhar pelo corpo, mas a gente tem que lembrar que tudo depende de cada criança. Ontem mesmo eu vacinei a Serena contra as meningites e hoje ela estava lá super tranquila, nem ficou Super vermelha a serena. perninha, super serena. Nem ficou vermelhinha a perna, então assim, depende muito de cada criança. E não é porque a criança não apresentou reação na primeira dose daquela vacina que ela não possa vir a apresentar nas outras doses. Então, assim, tomou a vacina aos 3 meses, aos 5 meses vai repetir, e aí apresentou uma vacina, às vezes a mãe vai ficar preocupada, mas já tinha dado essa vacina nela e ela não teve reação. Então, depende muito do estado imunológico da criança, né? Então, Entendi. mas acho que a pior são as da meningite, a meningo B. Certo. Quais as principais reações? Já entra nisso que a gente falou, A né? principal é dor local, né? Dor local, indisposição e febre. É isso aí. Para a gente encerrar, doutora, gostaria de fazer um convite para as pessoas conhecerem a sua clínica, seu espaço. Eu acho que todo mundo tem que conhecer o jeito amo de se vacinar. Ontem a gente recebeu uma paciente, uma idosa, que foi lá, eu tenho medo de agulha, eu vim aqui porque eu não quero ir no postinho. E chegou lá e foi, se vacinou e falou assim, nossa, mas você já aplicou a injeção? Então, assim, ela nem sentiu. E ela recebeu o certificado de coragem, igual a criança recebe, recebeu o seu brinde. Então, vivenciar esses momentos, eu acho que ele traz muita satisfação para a gente e para o paciente. Então, eu acho que todo mundo tem que viver essa experiência amo de vacinar. É isso aí. Então, vamos encerrar aqui na câmera central. Gente, então essa foi a doutora Rafaela Condé, falando um pouco da empresa Amo Vacinas, falando da importância das vacinas, principais reações. Obrigada, doutora, por vir aqui compartilhar aí o seu conhecimento com a gente. E é isso, gente. Tchau, gente. Obrigada, Evelyn, pela recepção. E vamos disseminar informação, né? Porque nunca é demais. Eu acho que a prevenção é sempre a melhor opção. Com certeza. Tchau, gente. Obrigada. É isso. Tchau, tchau.